Agora 11 horas e 10 minutos, sou o pastor Matheus Amaral, seu amigo de todos os dias. Estamos conectados nesta mesma fé. 11 horas mais 10 minutinhos, uma manhã extraordinária, dia 1º de outubro de 2020. Se começa hoje um novo tempo, um novo mês sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Estamos aqui nos estúdios com a nossa querida pastora, pastora Sandra Farage. Bom dia, pastora. Bom dia, pastor Matheus. Bom dia aos meus queridos seguidores do Instagram. Bom dia quem está nos escutando pela Rádio Fé FM. Hoje é um dia especial, um dia cheio da graça de Deus. E pastor Matheus, hoje eu quero falar de um tema que passa batido na nossa vida, né? A gente tem tantos sonhos, tantas metas, tantos objetivos na nossa vida, porém a gente esquece de um aspecto que é extremamente importante, diferencia o sucesso de muitas coisas, que chama-se planejamento. Planejamento. A gente começa a fazer um monte de coisa na nossa vida e não se planeja. E a gente pensa que planejamento é para consultor, né? E a gente tem as metas de quem mexe na área comercial de vender, de faturar tanto, quem dá aula tem várias metas aí de abrir um maior número de matriculados, enfim, tantas áreas da nossa vida que a gente quer realizar, quer encontrar respostas, só que a gente começa de uma maneira muito na cara e na coragem. O brasileiro, que é uma característica nossa, nós somos muito corajosos, né? A gente é daqueles que quer fazer um negócio, mete as caras, enfrenta as crises e vai para cima. Mas a gente deixa o planejamento de fora da nossa história. E para a vida profissional bem-sucedida, você precisa ter o planejamento. A palavra de Deus fala em Provérbios 21:5 que os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A própria Bíblia, ela enaltece que nós tenhamos planejamento na nossa vida, planejamento para fazer as coisas. E fala aqui, um planejamento bem elaborado vai te dar sucesso, você vai ser bem sucedido no que você faz. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente pensa que o planejamento é conceito de homens e detalhe, de alguns homens, né, querida, que está me respondendo aqui, de alguns homens, né, porque a gente pensa que, que quem faz planejamento é consultor, são empresas muito grandes, mas não, gente, tem que começar nos seus pequenos objetivos, os pequenos objetivos. Planejamento, ele não é um conceito puramente de homem, mas é um planejamento de Deus, para que tudo que você faça na sua vida haja organização e prosperidade. Olha só, nós somos um ser que precisamos de muitas coisas. Nós precisamos dormir bem, nós precisamos comer bem, nós precisamos de uma atividade física, nós precisamos produzir, nós precisamos ganhar dinheiro, nós precisamos servir a Deus. Enfim, a nossa vida, independente da vida profissional em si, dos horários de produção profissional, nós temos várias metas e objetivos na nossa vida pessoal. O planejamento da nossa vida, ele começa das pequenas às grandes. Nós temos que começar a determinar horários e formas de realizar coisas dentro do horário que nós temos. Então, o planejamento, ele traz uma organização que te leva à prosperidade. Nós não podemos achar assim que isso é para os outros, de qualquer jeito, não. Gente, a gente vê em diversos textos bíblicos, a gente vê Deus tendo um olhar especial, focando o planejamento. Vamos lá, quando você começa a ler ali a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1, você vê como é que Deus criou o mundo.
Um dia ele fez o sol, um dia ele fez a água, um dia ele fez os animais, um dia ele fez os homens, um dia ele fez a separação do céu e da terra, noite e dia. Aí trabalhou até o sexto. O sétimo dia, a Bíblia fala que ele descansou. Todos os dias ele criava algo diferente, se organizava, deixava a coisa fluir naquele dia. Aí chegou no sétimo, ele descansou. Aí eu te pergunto, por que Deus, que é Deus, que não precisa de nada nem de ninguém, não precisa de nenhuma teoria, não precisa de nada, por que Deus, que é Deus, tem um planejamento e tem um foco? O planejamento, ele ajuda inclusive você a suportar pressões, ele te adequa às situações, porque é que nem um treinamento físico, para quem gosta de atividade física. Você começa devagarzinho, você tem um planejamento devagar, até você ir adquirindo resistência, para depois você ir para atividades mais intensas. Porque você vai se planejando para alcançar metas maiores. E a nossa vida tem que ser assim. Não tem nenhuma área da nossa vida, gente, eu não estou exagerando, não tem nenhuma área da nossa vida que nós não precisemos ser desafiados, que nós não precisemos resistir. O planejamento, ele ajuda a persistência. Ele te ajuda a você persistir para você alcançar, você criar a resistência necessária para você conseguir aquela atividade, ser bem sucedido naquela atividade. A gente vê vendedor, né? O vendedor, ele é como? O vendedor, ele insiste, ele leva um não, daqui a pouco ele bate outra porta, ele leva um mais ou menos, aí ele bate na outra porta, ele leva outro não, mas ele tá aqui, ó, criando o quê? Uma rotina, criando uma resistência, fazendo um planejamento. Aí ele começa a planejar, ele fala, bom, eu preciso faturar tanto, então eu vou visitar tantos clientes por dia. Bom, se eu tô aqui no Distrito Federal, nesse dia eu tenho que visitar clientes todos que estão na região próxima. Eu não posso visitar clientes um de manhã na área norte, o outro em Itaguatinga, o outro na Samambaia, não. Eu tenho que estar focado na mesma área. Por quê? Porque precisa... Olá aí, Deus abençoe você, tá aí com a gente. Aí, ó, um homem que pode falar pra gente de persistência. Começou de baixo vendendo sapato e se tornou uma potência como vendedor. Olá aí, Francisco. Né? Isso é um exemplo do que eu estou falando. Então, o vendedor, ele nem sempre ele vai receber sim. Ele nem sempre vai ter porta aberta, mas a insistência dele, a persistência dele, o planejamento dele, a organização dele, vai fazer ele, sabe o quê? Até mesmo saber o que falar nos clientes. Ele vai saber o que ele... Bom, eu falei naquele cliente tal assunto, não foi bom. Não posso entrar com esse galope, eu tenho que ter outro, eu tenho que melhorar nessa parte aqui, eu tenho que ter as estratégias melhores, eu tenho que ser mais objetivo. O empresário, ele é muito ocupado, eu não posso chegar lá e ficar ocupando o empresário, né? Eu tenho que ser objetivo. O mercado dele é um mercado que fala o quê? Que ele é produtos de combate, produtos de uma linha mais barata. Então eu não vou ficar oferecendo produto prêmio para quem não tem essa clientela, essa demanda. Então tudo isso você vai adquirindo e você vai trazendo um entendimento. Por quê? Porque você se planejou, você se organizou e você vai, persistindo. Gente, hoje tá um barato essa live, cheio de amigos entrando, Tadeu, Guiomar, Laí, as minhas discípulas entraram, Isabelle, Luísa. Gente, eu quero dar um bom dia, um bem-vindo a todos que estão aí me acompanhando hoje. Hoje tá muito bacana. A Suspirar Doces, que faz doces, a Janete. Bom, gente, que prazer receber vocês na minha live hoje. Estou me sentindo prestigiada.
E aí, gente, voltando, o planejamento ele tem a ver com o quê? Fartura, com bom resultado. O planejamento ele tem a ver com prosperidade. E para que haja resultado é necessário projetos bem elaborados. Que foi o primeiro versículo que eu li, onde fala, para quem entrou agora, que fala, a Bíblia fala em Provérbios 21, os planos bem elaborados levam à fartura. Então, a gente fica achando que não, dessa vez eu não vou fazer projeto, para que isso? É perda de tempo, não tá. Não, eu vou lá, do jeito que eu tô aqui apressado. Não é assim. Então, em todas as áreas da nossa vida, eu comecei falando dessa questão pessoal. A disciplina do horário que você acorda, a disciplina da hora que você vai dormir. Isso eu falo para vocês, gente, eu sempre falo um pouquinho de mim. É um desafio pessoal meu, viu? Porque a gente, de vez em quando, adota uma rotina errada, que nem dormir muito de madrugada. E aí, o que acontece? Você dorme muito de madrugada e aí você tem que acordar muito cedo para fazer muitas coisas para o seu dia render e muitas vezes ele não rende. Mas o que? O planejamento ele vai ajudar a ajustar, trazer organização, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida ministerial, tá, gente? Porque não existe vida ministerial sem um devocional. Não existe vida com Deus sem você dispor de tempo com Deus. Porque a gente muitas vezes quer tantas coisas de Deus, mas a gente não tira um minutinho da nossa vida para estar com Ele, para escutar qual é a direção dele. A gente quer sempre o que a mão de Deus oferece, mas a gente não quer o que o coração de Deus quer. Isso é um erro do qual nós precisamos consertar. Então nós temos que planejar, ter um devocional intenso, um devocional realmente cheio mesmo ali, um tempo seu com Deus. E a gente precisa ter um planejamento na nossa vida profissional. Olha só que interessante, com a Bíblia assim, ela tem um olhar preocupado com o planejamento para que os projetos da gente venham ser bem-sucedidos. Gente, antes da nossa paixão, antes do nosso interesse, para que antes do nosso interesse para que a gente venha ser bem-sucedido, tenha resultados bons, tenha lucro, e eu estou falando aqui, eu estou muito preocupada com o seu crescimento financeiro, você ter dinheiro sobrando, não é só o apertadinho, não, eu quero que você tenha dinheiro sobrando. Antes de tudo Deus ele já vinha com essa preocupação, com essa orientação. No livro de Lucas, capítulo 4, olha o texto, que interessante, escuta esse. Qual de vocês quiser construir uma torre primeiro, não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Olha que interessante, olha, qual de vocês antes de construir uma ponte não senta para ver se tem dinheiro para construir essa ponte? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele. Gente, isso aqui, olha, ele está te fazendo um alerta. A Bíblia está te fazendo um alerta. Você quer fazer alguma coisa? Antes de fazer, faz o seguinte, vê se tem condições. Vê se os recursos que tem na sua mão são suficientes. Ele está fazendo um alerta. Calcule e veja se você tem condições. Gente, a gente viu aquela história da transposição do Rio São Francisco. É uma história antiga do Brasil. Ali não foi falta de dinheiro, né? Infelizmente, frasão, mentoria direto do céu. Deus vem nos mentoreando e a gente vai passando, né, frasão? É bom que se você... Eu estou dizendo que hoje a live está toda especial, cheia de pessoas muito queridas. E a transposição do Rio São Francisco não foi falta de dinheiro. Infelizmente foi corrupção. Mas olha só o que aconteceu ali. Aquela obra, ela começou a ser feita várias vezes. Por vários governos. Em vários momentos. Então toda aquela estrutura física... de concreto, toda a estrutura, quando ela começava a ser feita e era parada,
ela começava a adquirir rachaduras, problemas estruturais, e o próximo interessado, que se dizia interessado, que tinha que começar e terminar, não terminava, ele começava tudo do zero de novo. E graças a Deus que agora, uns 2 meses atrás, o presidente inaugurou, pegou pelo chifre do boi e terminou aquela obra. E que aquilo era de extrema relevância porque levava água para o povo do Nordeste. Nós que estamos aqui, que não temos falta de água, a gente não tem noção do que eles passam, mas é muito sério. E aí, gente, o que acontece? Os projetos que nós começamos a fazer sem um planejamento financeiro, ele pode trazer prejuízo imenso, como é esse caso da transposição do Rio São Francisco que eu falei. E muitas vezes nós, como cristãos, nós agimos muito na fé e nós precisamos de fé. Gente, nós precisamos de fé para tudo. Eu falo muito para as minhas discípulas, a gente precisa de fé para viver, para saber que a gente vai acordar de manhã, que a gente vai entrar no carro, ou no ônibus, ou no transporte público e vai chegar no nosso destino e a gente não vai morrer no meio do caminho. Nós precisamos de fé para tudo. Só que muitas vezes a gente, como crente, a gente pega, se joga, se lança no mercado. Se lança, sabe? E se joga lá sem conhecer o mercado, sem conhecer. Pastora Renata, gente, hoje eu estou muito prestigiada, glória a Deus, essa live de hoje é dos céus. Seja bem-vinda, querida pastora, amiga. Rafael, companheiro, eu já estava sentindo sua falta. Inclusive, gente, eu quero parar para fazer um jabá aqui, que segunda-feira, às 20 horas, né, Rafael, nós faremos uma live com o tema de superação. Só que vai ser uma live bem diferente. Eu vou falar um pouquinho, o Rafael vai ministrar louvor, vai ser com música. Então já estou pedindo aí para você estar junto com a gente, segunda-feira, dia 5, às 20 horas, tá? Eu e o Rafael Bittencourt, que vai ser um estouro. Porque é a palavra de Deus, né? Não é porque é a gente, não. É porque Deus é bom. E aí, gente, voltando aqui, muitas vezes o crente, o cristão, ele tem uma palavra de Deus. Ele tem uma palavra que ele vai ter negócio, que ele vai abrir uma empresa, que ele vai ser bem sucedido. Caramba, e ele faz que nem aquela música, acelera e pisa. Pastor Mateus, eu estou desde ontem escutando Benjamin no meu ouvido. Acelera e pisa, desde ontem. E aí o que acontece? A gente vai nesse ímpeto, nessa fé, nessa palavra que encheu nosso coração, a gente se lança no mercado, se joga no mercado sem conhecer o produto, sem conhecer o cliente, sem conhecer a demanda do mercado, sem conhecer o cenário econômico, porque você acha que Deus está no negócio, porque orou, porque você orou, mas você ainda não escutou o aval de Deus. Você não escutou ainda o como de Deus, sabe? E a gente tem essa coisa que eu vou dizer para vocês, é uma mistura, né? Porque eu sou apaixonada pelo brasileiro. Gente, o brasileiro é um povo do bem, é um povo receptivo, é um povo corajoso, é um povo que se reinventa e se supera, né, Rafael? A cada crise. Eu lembro há um tempo atrás, que eu estava viajando de carro pelo Nordeste. Pensa no lugar que eu amo, gente. Que eu amo no Brasil, é o Nordeste. Eu amo aquela região de Fortaleza, de Recife, de Salvador, da Bahia. Nossa, eu amo. Eu tô ali rodando de carro. E naquelas estradas que você não vê nada, sabe? Aquelas estradas assim que você só vê vento e calor. Aí tinha uns menininhos vendendo caldo de cana. Caldo de cana não, a cana cortada como se fossem flores. Eles pegaram a cana, rachou em várias, abriu como se fosse uma flor, em cada ponta era um pedacinho de cana para a gente chupar.
E eu achei aquilo assim, eu fiquei olhando, falei, Deus, gente, olha só que fantástico, entrou o pastor Telmo também, entrou aqui o bispo Eduardo, entrou a Rita, a Érica, o João Paulo. Gente do céu, Rita, vem aqui em Feira de Santana. Eu vou, inclusive eu devo estar no Chico Rodrigues, companheiro, um grande ajudador. Gente, inclusive eu estava falando de Feira de Santana ontem, e em breve eu vou estar aí, viu, Rita? Em breve, acho que em menos de um mês eu vou estar aí. E aí, o que aconteceu? Eu andando ali de carro e vendo aqueles jovens vendendo aquilo, levantando recursos em cima de uma ideia simples, mas daquilo que eles tinham condições de fazer, daquilo que eles tinham nas mãos deles para fazerem. Então, eu sou muito apaixonada pelo brasileiro, mas o que acontece? A característica do brasileiro que se reinventa, se supera, é corajoso, aí junta com um cristão, com o homem de fé, a mulher de fé, que recebe uma palavra e se joga no mercado, e se joga no meio, sabe, do empreendedorismo, muitas vezes sem planejamento. Olha, uma das coisas mais seguras e que com certeza vão te levar a um sucesso que existe na vida, chama-se Palavra de Deus. Você pode estar assim, na maior crise do planeta, você pode estar num maior momento difícil, mas se Deus te deu uma palavra, não tenha dúvida, vai dar certo. Mas tem o como de Deus, tem o tempo certo de Deus. Então, assim, acaba que muitas vezes no ímpeto, você faz uma sociedade errada, Deus fala, vou te dar, e aparece aí, Satanás manda logo um cidadão no meio do seu caminho para te propor um negócio que tinha vindo no seu coração. E você acaba assim, por um momento de emoção e tudo, você se joga lá e faz uma sociedade que não deveria ter feito. Ou então entra, como a Bíblia a gente leu agora em Lucas 4, que começa a construir uma torre, você tem que saber se você tem recursos para construir essa torre. Muitas coisas é pela fé. Você começa o negócio e o próprio negócio vai trazer os recursos, vai te subsidiar para você continuar o negócio. Outras coisas não. Nós vamos precisar de construir os caminhos para fazer aquele negócio ser bem sucedido. Nós vamos precisar construir os custos, sabe? A gente vai ter que estudar essa questão do custo, do lucro líquido, lucro bruto. A gente vai ter que construir a margem de prejuízo, saber assim, bom, esse negócio vai me dar lucro ou eu estou me arriscando e vou ter um bruto prejuízo, sabe? Então, quando você não tem planejamento, aquilo que até Deus quer para você, que você tem lá no seu coração, em vez de te dar lucro, não te dá lucro, te dá prejuízo, e você pergunta para Deus, poxa Deus, o Senhor não falou, né? O Senhor não estava nisso? É muito comum entre as pessoas acontecerem isso, acontecer esse momento de ansiedade, né? Esse momento de se jogar sem planejar, porque você tem um desejo, você tem uma veia empreendedora e você teve uma palavra de Deus, que você seria bem sucedido no mercado de empreendedorismo. Então, é bem importante que tudo que você for fazer, hoje eu falo muito sobre alguns mercados. Eu vou compartilhar com vocês alguns mercados que eu vejo assim um crescimento fantástico. A área da alimentação, e aí eu estou me referindo à revenda de produtos. Revenda de produtos. Não estou falando de restaurantes. Restaurantes eu tenho visto um movimento muito grande deles se reinventarem. Consegue uma água ali para mim, por favor? Estou aqui morrendo de sede. A gente tem visto no meio de restaurantes, por exemplo, gente, o pessoal criando alternativas de cabines mais isoladas, mesmo mais isoladas, para que o público volte. Eu acho que vai acabar voltando e já está acontecendo, mas revenda, mercearia, supermercado, isso tem sido assim
mercado pujante. Por quê? Obrigada. Porque as pessoas estão cozinhando mais em casa. É um dos mercados que teve um grande crescimento. A área farmacêutica, a área hospitalar e farmacêutica, teve um boom também de crescimento. Exatamente, mercado de saúde. É bom para investir. A parte de educação, o Rafael colocou aqui educação, mas a educação à distância. Uma das minhas discípulas, que é uma das pessoas que eu ministro muito na parte empresarial deles, eles abriram uma escola de inglês, se eu não me engano, há um ano passado ou retrasado. E aí o que aconteceu? Essa parte aí da escola dela, no início eles ficaram com muito medo dessa situação da pandemia e tudo. Eles se reinventaram tecnologicamente de uma maneira que a franquia dela se tornou a maior franquia, a mais rentável, com mais matrículas de todo o Brasil, por orientações espirituais que nós demos e orientações e decisões tecnológicas que eles colocaram. Então, essa parte de educação na parte à distância. Mercado digital. Gente, pensa no mercado. Quando começou a pandemia, o dono da Amazon se tornou o homem mais rico do mundo. As vendas online. É um dos mercados extremamente pujantes, que está em crescimento assim, incrível. Área de prestação de serviço, o Rafael falou que tem vontade de abrir uma empresa de aula particular de física, sabe? Essa coisa um pouco que evita aglomerações. As aulas particulares também é interessante. Hoje existe um movimento de as academias esvaziaram, mas o que aconteceu? Teve um crescimento de personal que criaram agora, tipo um pool, né? Uma pessoa agenciando vários personagens que dão aula. Bom dia, Marcelo. Dão aula embaixo do prédio. Eu faço aula debaixo do prédio desde que... Oi, Wesley. Gente, hoje tá demais a minha live. Então, assim, aulas embaixo do prédio. Eu faço aula embaixo do meu prédio. A academia fechou e a gente ficou num momento, eu fiquei num momento assim que eu falava, meu Deus, eu só ando dentro de casa, dentro da quarentena, isso está me fazendo mal. E aí eu comecei a sair. Mando um abraço para você, sim, Marcelo, um abraço grande. E a pastora Renata está falando que a crise abriu grandes oportunidades. Gente, abriu. Eu quero dizer para vocês que abriu. Para mim, dos meus negócios, está sendo o melhor momento. Eu tô vivendo o melhor momento empresarial depois da crise. Por quê? Porque eu estou indo para esses mercados que surgiram as oportunidades. A Bíblia, em Provérbios 16, 9, ela diz o seguinte, que em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Gente, eu entrei em um dos mercados que eu entrei, eu nunca tinha trabalhado na vida. E eu comecei a ver sucesso naquilo porque eu tive uma orientação de Deus. Eu passei um tempão, antes da crise, eu fiquei mais de um ano fazendo buscas de mercados, de negócios, o que estava dando dinheiro. E eu comecei a colocar diante de Deus, orar e falar, Deus, me mostra, isso aqui não me dá paz. Eu cheguei a estudar até jogos online, aquelas, aqui em Brasília ainda não é muito comum, mas em alguns estados é muito comum as lojas em shoppings de jogos online. E com realidade virtual, aquela coisa toda. Até isso eu fui ver, coisas que eu nunca tinha visto na vida. Mas meu coração nunca abria. E aí, meu coração só abriu depois da crise. Olha que coisa incrível. Mas porque eu estava assim, buscando em Deus, porque eu não queria eu estabelecer os meus caminhos. E-commerce, né, em geral, isso aí, Frazão. Eu não queria eu estabelecer os meus caminhos. Eu queria que Deus me orientasse. Eu queria fazer um planejamento em cima daquilo que Deus nos orienta.
Marcelo está perguntando quanto a vacina, eu não sei dessa vacina. Abrindo um parênteses para responder, meu querido aqui. Oh, meu Deus, Gracita. Gracita, deixa eu falar sobre o agronegócios. Gente, o Brasil está vivendo a maior safra de todos os anos do Brasil, da história do Brasil. E o ano que vem, existe uma expectativa dessa safra ter aumentado muito. E olha como Deus é bom. Vocês lembram que há pouco tempo atrás, nós estávamos com uma ameaça de gafanhotos, de nuvens de gafanhotos vindo para o Brasil, que chegou aí para a Argentina, se eu não me engano, para a Venezuela, para alguns países aqui que tem fronteira conosco, e desviou, não entrou no Brasil. O que, graças a Deus, foi a mão de Deus, porque ia afetar aí nosso agronegócio, a safra do Brasil. Então, assim, hoje, na parte de alimentação, de grãos também, o Brasil cresceu muito. Então, esse momento de crise, Deus, assim, quando você está conectado com os céus, porque, gente, uma coisa eu aprendi, Deus não precisa que o momento financeiro esteja favorável para você prosperar. Não, olha, eu não prosperei, meu plano deu errado por causa da crise. Não. Se você está conectado com os planos de Deus, meu filho, minha filha, pode estar pegando fogo, caindo no fogo do céu, que não vai te afetar. Aquilo que Deus estabelece, ele sempre vai ser bem sucedido. Só que nosso caminho tem que estar conectado com essa palavra de Deus. Então, assim, por exemplo, eu tenho amados, né, Wesley, que estão aí conectados com o Uber. Esses dias, sabe o que eu vi? Algo que eu achei muito interessante. Uber para criança, não para criança. Por exemplo, levar adolescentes para a escola, coisas ligadas a pessoas conhecidas, né? Porque a gente sabe que não pode, certas coisas, uma que você não vai deixar seu filho de menor na mão de um estranho, mas um transporte mais exclusivo para aquelas pessoas que não querem aglomeração, que não querem entrar no Uber desconhecido. É como se fosse um Uber executivo, personalizado. Eu falei, gente, olha aí, a criação, a ideia, muito boa, uma ideia muito boa. Então, assim, a gente tem que entender que os nossos planos e as nossas finanças, elas não podem ser afetadas só pela questão, o cenário econômico. Nós temos visto aí algumas igrejas que não reabriram depois da crise. Precisam se adequar e precisam voltar. Mas eu acho que algumas outras foram sacudidas com a necessidade de transmissões online, porque as transmissões online seguraram muitas instituições que foram onde as pessoas continuaram levando a palavra de Deus. Então, assim, tem coisas que a gente precisa também, gente, tirar da nossa vida. A Bíblia fala que quando se retira a escória da prata, nesta tem um material para o ourives. Quando os ímpios são retirados da presença de Deus, a justiça firma o seu trono. Olha, gente, tem coisas que precisam ser tiradas na nossa vida para que as boas reluzam. Se na sua vida precisa ser tirado a desorganização, você vai começar isso hoje. Muitas vezes você fica atrapalhado, sabe aquela história? Ele é tão ocupado que não tem tempo para ganhar dinheiro. Gente, tem horas que você é tão ocupado que você não consegue ganhar dinheiro. Tem que ter organização. O que é na sua vida que tem que ser tirado? Qual é a escória da sua vida? É um sócio? Pode ser. É alguém que fica te aconselhando lá, que não tem nada para fazer, mas fica lá no seu ouvido te dando conselho furado? Entendeu? O que precisa? É a preguiça? Tira a preguiça da sua vida. E começa sistematicamente encarar. Gente, eu vou confessar uma coisa. De vez em quando eu tenho umas preguiças para ir malhar. Aí
Eu olho meu celular pensando, não, eles vão me mandar uma mensagem, o grupo vai mandar uma mensagem hoje dizendo que não vai ter aula. Porque eu tô com preguiça, mas essa mensagem nunca chega, vou dizer para vocês. Graças a Deus. Então tem coisa que a gente tem que tirar da nossa vida. Então assim, a gente tem que dar alguns passos. O primeiro passo para que seu negócio glorifique a Cristo é que a sua vida espiritual esteja saudável. A não ser que você fale assim, não quero Deus na minha história, não. Não, esse negócio eu cuido, eu já vou para a igreja final de semana. Esse negócio de Deus, esse negócio, nada a ver. Tem tudo a ver. Se você quer ser bem sucedido, organiza a sua vida e faz um planejamento. Outra coisa, faz um planejamento de dízimos e ofertas. Você não pode tocar no seu dinheiro. Entrou seu recurso, antes de você pagar suas contas, você gastar, tem que ter lá, entregar dízimo, entregar oferta, entregar primícia. É a primeira coisa. Por quê? Porque isso é o grande segredo para multiplicar, para proteger, para você não ter perda e para você multiplicar o restante. Porque senão, sabe o que acontece quando a gente ignora essa verdade de Deus? A gente fala assim, não vou dar 10%, né? Puxa, não vou dar 10%. Não, beleza. Você não deu, você ficou com 100%. E você perdeu 100% todinho, muitas vezes em negócio mal feito, em aplicação errada e em dívida. E não ficou com nada. Mas quando você coloca dentro do seu planejamento, puxa vida, eu vou sim me conectar com princípios sucedidos, os princípios de Deus me levam sim ao sucesso, à fartura, eu estou conectada, vai dar certo. Para que isso aconteça, aí você fala assim, bom, eu vou me organizar, vou fazer um voto com Deus e vou começar a fazer diferente. Tem uma máxima da administração que fala o seguinte, que é tolice você fazer sempre as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. De repente você está até hoje, até o dia de hoje, a sua vida inteira, aplicando e utilizando o seu dinheiro do jeito que você quer, fazendo o seu planejamento, e todo mês falta dinheiro. Então hoje eu estou te desafiando, faz diferente, faz como a Bíblia fala para você fazer, faz como Deus quer que você faça, faz um planejamento que vai te levar a um sucesso. Tenha essa experiência, sabe? Eu tenho muita experiência nessa área. Eu sou assim, daquelas que gosto de fazer muitos propósitos nessa área com Deus. E eu vejo um romper de Deus. Muitas coisas, gente, não vem assim na minha mão, que eu fico olhando assim, meu Deus, tem gente que passa a vida toda tentando ter um relacionamento desse, ter uma porta de entrada dessa, ter acesso a esse negócio aqui, e na hora que eu vejo, Deus trouxe na minha mão. Mas eu entendo que eu não posso depender de mim. Eu entendo que eu não posso, sabe, fazer as coisas apenas com o meu conhecimento, com a minha influência. E existem verdades que precisam ser ditas para que a gente possa viver esses planos de Deus que nos levam à fartura. A gente é muito engraçado porque a gente quer aquela parte que vai à fartura, que a gente chega na fartura. Aí na hora que fala que é os planos de Deus que levam à fartura, aí a gente já fica assim, puxa vida. Mas então não são os meus planos, não é o meu planejamento, não é como eu quero que faça. Não, é como Deus quer que você faça. Que aí sim você tem 100% de certeza que vai dar certo. O planejamento em negócios, ele tem alguns pontos, alguns aspectos que eu quero falar com vocês. Você tem que analisar o mercado. O produto que você está cogitando entrar. O que você quer vender? Qual é o serviço que você quer prestar? Qual é a área que você quer desenvolver? Então, comece a estudar esse mercado. Começa a fazer uma análise, começa a ver quem são os concorrentes, quem são as forças positivas, negativas.
Sabe? Outra, analise o financeiro para ver se você vai ter, capilé para o negócio, para ver se você vai ter cacau, se você vai ter que pegar recursos. O que a legislação fala sobre esse produto? Existem várias linhas de crédito hoje, gente. Existem várias coisas que estimulam, sabe, o empreendedorismo, linhas de crédito barata. Agora eu já vou falando logo. Essa história de dinheiro consignado, pelo amor de Deus, com juros super alto, corre disso que é laço. Isso não pode dar certo. Então, se você tem um negócio, você estudou os riscos, sabe sua rentabilidade daquilo, sabe quanto que você vai gastar para ter tal lucro, porque cada real que você ganha tem um valor de gasto em cima disso. E um dos maiores gastos, lamentavelmente, chama-se impostos, tá? Então você precisa saber os impostos que incidem sobre aquele seu negócio. Hoje existe uma tendência virtual, que era o que eu estava falando da questão online, muito interessante. As empresas hoje estão adotando muito os escritórios virtuais. E esses dias, o pastor Mateus, que está aqui do meu lado, que é um grande empreendedor, eu descobri um novo mercado muito interessante. Secretária virtual. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Existem secretárias que você contrata virtualmente. Eu conheci algumas que ficam em São Paulo. Então você contrata pacotes. Aí você tem um pacote de R$300 por mês, você tem um pacote de R$500 por mês, de R$1.500 e R$2.000. E formaram escritórios cheios de assessoria e você contrata. Então você se livra de encargos financeiros, de transporte. A secretária cuida da sua agenda pessoal, cuida das datas de aniversário, das compras que tem que fazer, do cartão de crédito, dos seus pagamentos, cuida da sua empresa, marca entrevistas e fala mais de 3 línguas. Olha isso. Eu fiquei impressionada que eu conheci um grande empresário aqui em Brasília que me falou sobre isso. Aí ele virou: Sandra, é muito bom, meu pacote é de R$500, mas eu vou te falar, você consegue até 300. Aí eu peguei o contato e fiz contato para saber, e é verdade. Então diferencia um pouco os serviços. Então tudo existe o quê? A forma de estudo, de custo, para saber aonde que vai dar certo. Outra, esse tipo de coisa que eu falei deixa a sua estrutura mais enxuta. Hoje nós temos que tirar os excessos, os pesos de cargas, de despesas, porque o mercado não está propício para cargas de despesas, para muito glamour. Então você tem que ser mais econômico. Avance com prudência. Eu teria muito mais para falar sobre esse assunto, mas só faltam 8 minutos para acabar o programa e acabar a live. Então, eu vou encerrar aqui e dizendo o seguinte: para você avançar, você precisa se organizar. O planejamento, ele é uma organização que traz resultado financeiro para a sua vida, para o seu negócio. Para você ser bem sucedido, você precisa entender que o planejamento é um grande aliado e que a própria Bíblia é a primeira a te motivar a fazer planos bem elaborados, porque os planos bem elaborados vão te levar à fartura. Então, gente, por hoje eu vou encerrando por aqui. Vou fazer uma oração com você. Se você quiser falar mais, trocar mais ideias, manda uma mensagem no privado, no meu Instagram, no direct, e a gente vai trocando informações, né? Enfim, isso aí. E olha, eu quero que vocês estejam comigo, com o Rafael, na segunda-feira, às 8 horas da noite, pelo meu Instagram, na nossa live que vai falar sobre superação. De repente tem alguma área da sua vida que parou, né? Que você desistiu dela, né? Que você nem quer mais olhar para ela, porque não deu para você superar as dificuldades. E aí você colocou embaixo do arbusto, lá no deserto de Berseba. Então eu queria que vocês estivessem nos acompanhando, né, Rafael? Na segunda-feira, às 20 horas, dia 5 de outubro, uma live musical, com adoração. Essa parte não é minha, tá? E a gente vai falar sobre superação.
Querido, feche seus olhos aí onde você está. Você que está no carro, escutando, ouvinte da Fé FM. Você que é ouvinte da Fé FM, também pode mandar uma mensagem pelo @SandraFarage, pelo meu Instagram, tá bom? Deus abençoe, gente. Pai, nós te agradecemos por esse dia, ó Deus. Pai, eu peço a Ti, Senhor, abençoa os negócios dos Teus filhos, daqueles que estão nos acompanhando, estão escutando, que vão escutar depois. Senhor, dá estratégias. Pai, ajuda eles a se livrarem dos pesos, da escória, para que a prata brilhe, para que ele seja bem sucedido. Ajuda ele a se planejar com o Senhor, se aliançar nos teus princípios e ser bem sucedido. Livra e guarda de toda e qualquer pandemia, de todo e qualquer mal. E abençoa a vida dos teus filhos e da casa deles e os negócios. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Bom, foi um prazer. Essa live de hoje foi repleta de muitos amigos. Queria agradecer a presença de todos. Um beijo grande no coração e até segunda-feira e depois quinta-feira no nosso programa semanal. Fique com Deus. Tchau, tchau.